tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. No vídeo hoje estarei falando sobre as dificuldades. E o texto que nós estaremos estudando hoje se encontra lá em Mateus 10, do 34 ao 39. Acompanhe aí, ok? Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. E o que nós podemos aprender acerca desses versículos? Lembre que nós estamos nessa sequência de versículos do capítulo 10 de Mateus, que é onde Jesus ele chama os 12 e ele os comissiona, né? Tem uma missão para eles, que é ir em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E diante disso, Jesus ele vai trazendo instruções sobre o que eles iam encontrar na caminhada deles. E ele começa a dar alguns conselhos também sobre essa caminhada, que eles seriam odiados por causa do nome do Senhor. Jesus começa a estimulá-los, né, sobre as coisas, né, que eles iam encontrar naquela caminhada com Cristo. E ele fala sobre a questão de confessar, né? Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. E hoje ele vem para essa questão das dificuldades. E eu falei o contexto, né, que a gente está inserido nesse capítulo e nesses versículos para que você não venha viajar na maionese e nem queira trazer não venha querer achar que o entendimento está extraído do texto. Não, eu lhe contei o contexto para a gente agora poder falar através disso, ok? Ele diz que Jesus ele não veio trazer paz, mas Camila, em outros textos ele diz que ele é o príncipe da paz, que bem-aventurados os pacificadores, e Jesus ele é um pacificador. Mas como é que você me diz agora que ele não veio trazer paz, mas espada? Entenda, Jesus ele é pacificador, Jesus ele é o príncipe da paz, mas neste contexto aqui, os judeus eles esperavam uma pessoa, né, eles esperavam o Messias como um revolucionário, que iria tirar, ia livrar eles do jugo dos romanos, que ia libertar eles, né, ia libertar Israel. Eles esperavam que Jesus ele ia liderar uma revolução política, trazendo paz para Israel. Jesus ele não veio nesse intuito, nessa questão. Primeira, ele não veio trazer uma paz temporal, mas ele veio trazer espada. E se a gente for lá em Hebreus 4:12, a gente tem uma visão bem interessante também sobre essa questão da espada que ele menciona aqui. Se você for olhar, ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Olha a espada aí. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, essa espada que Jesus fala é essa aí, a palavra dele que vem trazendo. E ele diz que essa espada, né, que ele vem trazendo, que é a palavra dele, vai causar divisão entre homem e seu pai, filho e sua filha e sua mãe, nora e sogra. E ele diz que os inimigos do homem são os da sua própria casa. Pense no seguinte exemplo. Numa casa, os pais, eles têm uma religião e o filho deles vai e aceita a Jesus Cristo. Já houve uma divisão aí, por quê? Porque não vai estar o mesmo pensamento.
Se os pais têm uma outra religião, acreditam em outros tipos de deuses, e o filho deles aceita Jesus e ele crê no único Deus, então haverá essa divisão, porque não vai ser o mesmo pensamento, né? E se aquele local, aquela família estiver em um ambiente em que a perseguição aos cristãos é muito elevada, aqueles pais eles irão entregar aquele filho. Se for em relação a um casal, e um casal, um dos cônjuges não for cristão e o outro for, ele acaba entregando aquele que é às autoridades, porque por ser um seguidor de Cristo. Então Jesus ele está trazendo essa visão aos seus discípulos, aos seus seguidores, que a partir do momento em que você segue a Cristo, é um seguidor dele, é um pequeno Cristo e que vai anunciar o reino dele, vai ter pessoas que vão lhe entregar às autoridades, vão lhe perseguir pelo simples motivo de você ser um seguidor de Cristo, pelo simples motivo de você conhecer a verdade. E ele diz no 37, no 38, algo muito interessante, que ele diz que quem ama mais o seu pai e a sua mãe, o seu filho e a sua filha, mais do que a ele, não é digno dele. Então, a partir do momento que eu aceito a Cristo, eu tenho que ter que ele é a minha prioridade. Eu tenho que amar ele acima de todas as coisas. Acima do meu amor ao meu pai, à minha mãe, aos meus irmãos, aos meus filhos, a tudo. Eu tenho que amar mais a Cristo do que a minha família. E ele diz: eu posso amar os meus pais, eu posso amar a minha família? Sim, eu posso. Mas se eu coloco eles como prioridade, não Cristo como prioridade, eu não sou digna do Senhor. Que ele diz no 38, né, que quem não toma a sua cruz e não vem após ele não é digno dele. Ou seja, nada tem que, nada não pode lhe impedir de seguir a Cristo. E ele diz que quem acha a sua vida, perdê-la. Quem acha a sua vida temporal. Ah, eu aceito Jesus depois. Ah, eu vivo o evangelho depois. Está perdendo a vida. Mas quem, todavia, perder a vida por causa de Jesus, vai achar ela. Como assim? Tem muita gente que diz que o jovem, né, quando ele é cristão, ele está perdendo o tempo dele, está perdendo a juventude dele para poder seguir a Jesus, para viver as regras do evangelho, que ele está perdendo o tempo dele. Para muitos, acham que nós, como cristãos, estamos perdendo o nosso tempo em vez de estar curtindo a juventude na visão deles. Mas esse perder a vida, nós estaremos achando a vida eterna, que começa aqui e se estende até a eternidade. Então, mais vale perdermos a nossa vida terrena com coisas que não nos serão úteis, coisas que não vai nos ajudar a chegarmos mais a Cristo e vivermos a vida eterna dele aqui até a eternidade e levar outros a viver essa vida em abundância que ele nos proporciona. Eu espero que tenha dado para você compreender essa mensagem. Então, que você não tire esses versículos de contexto, para que não venha dar um bug na sua mente. Jesus ele chamou os discípulos com uma missão de levar a mensagem aos perdidos da casa de Israel. E ele fala que ele veio trazer espada, ou seja, a palavra dele, o novo reino que ele ia estabelecer, que ia contra as coisas, a cultura daquele reino que estava estabelecido lá. Então, ia assim haver essa divisão, porque mudança de pensamento. A partir do momento que estamos com Cristo, há uma mudança de pensamento, há uma mudança de atitude. Nós nos parecemos mais com aquele a quem seguimos, certo? Então, eu agradeço por você assistir esse vídeo até aqui. Curta bastante ele, comente o que você achou interessante sobre essa palavra, se deu para você entender ela também. Compartilhe para que mais pessoas abram entendimentos delas para Cristo. E se você é novo aqui no canal, tá vendo esse botão vermelho? Clica nele, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E eu te vejo no próximo vídeo.